Graça e paz, igreja. Amém. Tá todo mundo aqui, todo mundo vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é bom e eu agradeço a Ele pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. O mês de maio para mim foi um mês totalmente atípico. Quase não pude estar presente com os irmãos. Estava com saudade de estar reunido com os irmãos no domingo. E aprove a Deus que o domingo do reencontro fosse justamente um domingo em que a gente está encerrando uma celebração, uma comemoração, que é o aniversário da UMIC. Este ano eu me tornei membro da diretoria da UMIC, chique, vice-presidente, e eu sou muito agradecido por isso, porque desse ano eu consegui participar um pouco mais ativamente de tudo que foi feito dessa organização, e eu queria dizer uma coisa a vocês. 3 coisas foram reforçadas na minha mente por causa dessa experiência. Primeira coisa, apesar de nós não merecermos, apesar de não fazermos mais do que nossa obrigação, Deus honra todos aqueles que se propõem a fazer sua obra. E eu vi isso acontecer várias vezes. Às vezes portas pareciam se fechar, mas eram porque outras portas melhores e maiores eram abertas. Às vezes os recursos pareciam se acabar, se extinguir, e de repente o suprimento vinha. Então Deus honra aqueles que se esforçam, que se empenham em fazer sua obra. O segundo ponto que eu reforcei com essa experiência foi a de que vale a pena fazer a obra do Senhor. Eu digo isso não porque, e já seria muito, porque eu sei que quando a obra é feita, corações e vidas são alcançadas. Isso é grandioso. A semeadura sendo feita já é algo que nos deveria alegrar e muito. Mas eu falo também numa dimensão individual. Sempre que você participa de algo assim, que você está envolvido, a edificação acontece primeiramente no seu coração. Então isso ficou muito claro para mim. E um terceiro ponto que ficou muito claro para mim é de que qualquer evento, principalmente na dimensão dessa, como é um aniversário de UMIC, só é possível e só é feito porque várias pessoas estão por trás, porque várias pessoas colaboram, porque nós somos e se tornamos igreja quando nós estamos realmente imersos com essa vontade de fazer a obra. E é por isso que eu agradeço individualmente, particularmente a cada pessoa. Não vou nominar, mas eu sei que muitos participaram e de várias formas, em oração, em contribuição, em serviço, em apenas estar ouvindo. Isso nos alegra e engrandece o nome de Deus. A todos que participaram, nosso muito obrigado. O nosso tema da comemoração do aniversário da UMIC é, como vocês já sabem, Guerra de Tronos, quem se assenta no trono do seu coração. E aí, refletindo sobre esse tema, eu gostaria de trazer uma passagem bíblica, se os irmãos puderem abrir, está lá em Mateus, capítulo 6, versos 19 a 23. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 23. Os irmãos, alguns podem estar se perguntando, na programação original era o pastor Francinilson, que estava escalado para hoje. Ele não pôde ficar, mas os irmãos não se preocupem, eu já orei a Deus, pedi unção dobrada, que estava sobre ele, que caia sobre mim, para que eu também possa falar para a igreja algo que seja edificante da parte do Senhor. Então, o pastor Francinilson não está hoje, mas... né? Ah, que bom, que bom. Uma bênção, pastor Francinilson. Os irmãos abriram um trecho? Mateus 6, verso 19 a 23. Eu acho que já está projetando ou não vai estar projeção, né? Mas é um texto muito conhecido que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubem. Mas ajuntai vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso.
Se, porém, os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, a Bíblia comumente usa símbolos para falar de coisas profundas, sobretudo quando entra numa perspectiva individual. Então, aqui a gente tem que entender que alguns elementos importantes desse texto, eles não podem ser interpretados literalmente. Por exemplo, a gente tem 3 elementos aqui muito claros. Temos tesouro, coração e olho. Veja, tesouro não é uma indicação literal. Ele não está se referindo a uma botija de ouro. Coração também não é literal. Ele não está se referindo ao órgão que pulsa o sangue. E o olho também não é literal, no sentido de que isso que me permite ver. Então, existe uma simbologia por trás. E aí, dentro dessa simbologia, para que fique mais claro e talvez até um pouco mais didático, a gente pode entender o que está por trás de cada um desses símbolos, desses elementos. O que seria tesouro? Tesouro é aquilo que eu considero precioso, valioso, aquilo que me faz amar, desejar, adorar. Isso é o tesouro. Se eu fosse usar a lógica da Guerra dos Tronos, que é o tema do nosso MIC, o tesouro, por ser aquilo que é precioso, seria aquilo que assenta no trono, certo? Tesouro é aquilo que irá ocupar o trono. Coração, ele diz respeito à minha disposição de agradar, de amar aquilo que eu considero precioso. Então, o coração, ele seria, dentro da figura de linguagem da Guerra de Tronos, seria o trono em si. Já o olho é a minha disposição de agradar aquilo que eu considero precioso. Aquilo ou aquele a quem eu considero precioso. É a minha disposição. O coração é o trono e o tesouro é aquele que se assenta no trono. Estou dizendo isso só para a gente contextualizar e trazer a imagem que foi trazida com o tema do nosso congresso para um pouco mais perto da gente, né? E aí, quando a gente vai agora ver o texto com mais calma, dentro da lógica da Guerra de Tronos, a gente vê que essa guerra tem 2 lados. Um é o céu e o outro é as coisas que são da terra. O céu, evidentemente, aqui eu estou evidenciando Deus, o verdadeiro Deus. A terra, eu estou evidenciando as coisas que foram criadas por Deus, que não necessariamente são coisas ruins, mas que jamais poderão ocupar o lugar que apenas Deus pode ocupar. E aí, a gente, quando fala dessas coisas criadas, a gente está remetendo a ideia, a noção de ídolos. O que são ídolos? Ídolos, numa definição do Timothy Keller, é coisas criadas, certo, por Deus, que ocupam um lugar de muita importância e destaque na minha vida. Um destaque de tamanha importância que eu considero, ou passo a considerá-lo, mais importante do que Deus. Esse é o primeiro fator que o ídolo faz. Ele se torna mais importante do que Deus. O segundo é que eu começo a olhar para um ídolo de uma forma que eu busco nele aquilo que somente Deus pode me dar. Segurança, paz, alegria. Isso tudo a gente só encontra numa definição mais plena e absoluta em Deus. Mas o ídolo pretende ou tenta nos convencer de que isso ele poderá ser dado por ele, ídolo. E nunca, jamais poderá. E um terceiro fator que definiria o que é ídolo é quando em algo criado eu começo a depositar o sentido, a minha identidade. Eu começo a achar que sem aquilo eu não posso viver, ou eu só sou alguém se eu tiver aquilo. Aí é nesse aspecto que a idolatria começa a se formar. E aí, quando a gente vê os versos 19 e 20 que a gente acabou de ler, a gente consegue perceber que existe uma diferença abismal entre os 2 lados da disputa do trono. Veja, no lado do que são coisas da terra, aquilo que eu junto tesouro na terra, eu estou falando que, Jesus está falando, na verdade, que aquilo é frágil, é perecível, aquilo passa, aquilo é sujeito à corrupção, aquilo pode ser roubado, então é frágil. Já as coisas do céu é o oposto, é aquilo que é seguro, aquilo que pode ser confiável.
Então existe essa diferença abismal. Mas apesar disso, Jesus fala que a gente tem uma escolha a fazer. Uma escolha a fazer. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. A escolha e ele apresenta já a consequência da escolha. Ele diz que se eu escolher as coisas da terra, eu terei prejuízo. Se eu focar minha vida nas coisas da terra, eu terei prejuízo. Enquanto que se eu focar as coisas do céu, eu alcançarei algo valioso. E essa escolha está demonstrada, essa necessidade de que a gente escolha, está demonstrada no verso 21, quando ele diz assim: onde está o teu tesouro, estará também o seu coração. Perceba que onde está aquilo que eu considero precioso, é que estará o meu coração. Então é como se eu pegasse o trono e arrastasse e levasse para aquilo que eu defini como sendo precioso. Essa é a questão. Então a escolha está com a gente. É por isso que é tão perturbador quando alguém pergunta: quem se assenta no trono do seu coração? E talvez você não saiba a resposta, porque a resposta ela vai ser, digamos assim, construída a partir do outro elemento que aparece no texto, que é o olho. Veja, quando ele fala no verso 22 do olho, ele está falando de um elemento que é a nossa intenção. A nossa atenção, ela está voltada para quê? Porque os nossos olhos, eles vão estar voltados para aquilo que nós consideramos precioso. Então, em outras palavras, se os seus olhos estiverem voltados para aquilo que é bom, para aquilo que é do céu, você alcançará a luz. Mas se os seus olhos estiverem voltados para aquilo que é da terra, aí você terá prejuízo. Então, em outras palavras, a nossa inclinação é que vai definir ou vai demonstrar o que é precioso para nós, e a partir desse momento é que nós vamos amar aquilo que nós consideramos precioso. Ou seja, nós iremos, a partir do nosso olhar, definir a quem nós daremos, a qual tesouro nós daremos o trono do nosso coração. Então a pergunta agora que nós podemos fazer é: qual tesouro cativa o seu coração? São tesouros do céu ou são tesouros da terra? Hoje à noite eu tenho duas notícias para te dar. Uma ruim e uma boa. Vou começar com a ruim. Em Êxodo 23, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí a gente já ouviu Calvino sendo citado várias vezes, desde ontem, né? Calvino dizia: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. E não há ninguém que discorde disso. Até Nietzsche concordou com Calvino. Nietzsche dizia uma outra frase que era: existe muito mais ídolos do que realidades. E Nietzsche era ateu. Então, a péssima notícia é o seguinte: aquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer, nós somos pródigos em fazer. Nós somos inclinados a fazer. Então, essa é a péssima notícia. E o pecado da idolatria um pecado universal, ou seja, é algo que alcança até mesmo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Isso se torna uma contradição. Por que se torna uma contradição? Porque aqueles que conhecem a Deus são justamente aqueles que escolheram deixar Deus de lado. Idolatria é isso. É você conhecer a Deus, mas mesmo assim deixá-lo de lado. E a gente vê comprovações bíblicas sobre isso. Se você ler o Antigo Testamento, a gente vê claramente um padrão se repetindo. Deus se manifestando, o povo sendo salvo e liberto, mas com pouco tempo o povo se volta para aquilo que não é de Deus. Ou seja, se volta para as coisas da terra. A gente vê isso muito claramente. E aqui você precisa entender que, apesar de ídolos no Antigo Testamento estar muito correlacionada com divindades de outros povos e até mesmo com a confecção de imagens, ídolos não quer dizer apenas isto. Idolatria é, na verdade, uma devoção que se tem por algo que, na verdade, deveria ser apenas dirigida a Deus. Isso é que é idolatria. Então, existem vários tipos de ídolo. Toda vida que isso acontecer, esse padrão de você dar mais atenção a algo que não seja Deus,
estamos aí diante de uma idolatria. E aí a gente vê que existem idolatrias de vários tipos e para todos os gostos. Existem idolatrias que são tentadoras no plano individual. Aqui a gente pode ver até mesmo a família ou filhos se tornarem ídolos. A gente pode ver que carreira, que a gente pode ver sucesso, reconhecimento se tornarem ídolos. A gente pode ver dinheiro, bens, conforto se tornar ídolos. E às vezes a gente vê o amor romântico também se tornar ídolos. Essas coisas não são ruins em si. O problema é quando elas se tornam absolutizadas na nossa vida. Entende? No nível social, nós também temos ídolos. Temos o ídolo da independência, ou seja, faça de tudo para não depender de ninguém, como se isso fosse possível. Nós somos interdependentes. A liberdade individual, a crença de que o importante é ser feliz a todo custo, leva-nos, em muitos casos, para longe de Deus. Também no plano social, a gente tem a idolatria do consumo, a de que é importante ter e usar. Temos o progresso, sucesso e honra. Tudo isso pode cativar o seu coração a tal ponto de tomar o lugar de Deus. Temos idolatrias até mesmo em nível religioso, que é quando a gente coloca a nossa doutrina como a única correta, por exemplo, ou quando a gente imagina que o sucesso do nosso ministério é aquilo que deve nos mover, no sentido de que se eu não estiver ganhando almas para Cristo, significa que eu sou um fracassado. Então, perceba que a Bíblia, ela claramente fala de idolatria do início ao fim. Alguém certa vez falou que o princípio central da Bíblia é justamente a rejeição de ídolos, porque essa é uma preocupação que Deus tem em relação a nós. Deus não quer que nos tornemos idólatras, Deus não quer que nós nos afastemos dele, porque somente Deus pode dar aquilo que nós precisamos em última instância. Então, a gente vê que algumas histórias nos ensinam a como combater a idolatria e a rejeitar a idolatria. Por exemplo, na história de Abraão, quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque, Deus estava querendo ensinar a Abraão que ele não deveria se tornar um ídolo do seu próprio filho. Apesar da importância que o filho tinha na cultura de Abraão, o único primogênito, né? Na verdade, primogênito por causa da aliança, Ismael veio antes, mas Isaque era o garoto da aliança. Apesar de Isaque ser o presidente da aliança, ele não titubeou em tentar ou atender a ordem de Deus de sacrificar Isaque. E é neste momento que a idolatria que poderia haver em Abraão, ela é quebrada. A mesma coisa a gente vê em relação ao amor romântico. Na história de Jacó e de Lia, a gente falou isso sobre ontem à tarde. Deus trata a idolatria do amor romântico, da prosperidade no livro de Jó e por aí vai. Então, Deus se preocupa para que nós não sejamos idólatras. Mas como é que é formada a idolatria? A idolatria, ela segue um ciclo, certo? Ela segue um ciclo. Primeiro você começa a desejar e a amar algo. Na sequência você começa a confiar que isso pode te dar aquilo que somente Deus pode te dar. Depois você começa a obedecer, ou seja, se sujeitar a tudo aquilo que for necessário para agradar o seu ídolo. Porque se você não fizer isso, você vai se sentir culpado, você vai se sentir frustrado. E vamos contextualizar isso com um exemplo. A idolatria pelas riquezas, por exemplo. Você começa a ver nas riquezas algo que vai te dar sentido à sua vida. Você começa a amar e a desejar as riquezas. A partir do momento que você começa a amar e desejar as riquezas, você começa também a confiar nas riquezas, no sentido de que ela vai te dar a segurança, por exemplo. E a partir do momento que você confia, você obedece, ou seja, você faz de tudo para obter a riqueza, a prosperidade. Porque se você não fizer, você vai estar com a sensação de que aquilo que o ídolo te prometeu vai se esvair, vai sumir das suas mãos. Então é assim que se forma uma idolatria. Então o ciclo começa com desejar e amar. E aqui é que começa a trazer um pouco, talvez, de uma reflexão que você talvez não tenha parado para pensar. Porque se começa com o desejo e com o amor,
Isso significa que eu devo ser vigilante com aquilo que eu desejo e com aquilo que eu amo. E aí você pode pensar que isso é fácil, vigiar aquilo que eu desejo e que eu amo. Por quê? Porque a gente é levado a crer de que o amor não é um mero sentimento. O amor é uma decisão. Isso é verdade até certo ponto. Porque você não pode desconsiderar que o amor, sendo uma decisão, é uma decisão que nem sempre surge no plano do seu consciente. Ou seja, não é porque eu digo que vou amar algo que eu já estou amando. Às vezes as suas decisões, e eu diria grande parte das suas decisões, elas se formam primeiramente no seu subconsciente. Em Romanos 7,19, Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala que o bem que ele prefere, ele não faz. Mas mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Veja, no contexto da passagem, eu não vou descontextualizar Romanos 7. O pastor aqui já olhou com um cara assim. Romanos 7, verso 19, está tratando de uma coisa que é a nossa natureza, a inclinação natural de nós, seres humanos, ao pecado. Ele está tratando disso. Que, inclusive, é decorrente da queda e que, por sinal, é a principal barreira para que nós deixemos a idolatria. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos enfrentar a idolatria. O homem, ele não consegue olhar para Deus se Deus antes não fizer algo por ele. Esse é o contexto da passagem, certo? Eu não estou descontextualizando. Mas se você, à luz daquilo que a gente já sabe em termos de ciência, olhar de forma um pouco mais profunda, ou um pouco mais científica, a gente vai ver que também existe aí, em Romanos 7, 19, a ideia de que as decisões, elas se formam, primeiramente, no plano do inconsciente. Não é só aquilo que eu decidi fazer que eu faço, mas algo dentro de mim já apontou para aquilo de errado que eu deveria fazer. Meus irmãos, existem estudos, alguns defendem, que apenas 5% das nossas decisões, elas são formadas no plano do consciente. O resto, a maioria das ações que nós tomamos, é formado ou feito por causa de hábitos, de automatismos. E aí, a gente tem que entender que os hábitos, eles são formados em nós para facilitar a nossa decisão. Quer ver um exemplo como é que isso acontece? Quantas cadeiras tem aqui? 100 e poucas, né? Mais de 100. Mais de 100. Tem mais de 100 cadeiras. Como é que a gente funciona em termos de hábito? Como é que o hábito molda as nossas decisões? Se você frequenta a congregação há bastante tempo, na hora que você chega ali, você já não mais decide em qual dos 100 lugares você vai sentar. Quem frequenta há bastante tempo, senta no mesmo lugar. Jesus senta aqui. Se eu fechar os olhos, eu sabia que ele estava aqui. Eu sabia. Sueli senta naquele setor. Gutenberg também. Irmão Valdir senta ali. Ele não está hoje não, mas se tiver, eu já sei que ele não está porque ele não está ali. Se eu fosse fazer uma graça, eu diria que tem cadeiras aqui que já tem um molde do corpo do irmão ou da irmã. Por quê? Porque nós não mais decidimos qual cadeira escolher. Porque decidir cansa. Decidir cansa. Então a gente bota isso no piloto automático. No piloto automático que são chamados os hábitos. E aí, quando a gente fala em hábito, a gente tem que entender que existem hábitos bons e hábitos ruins. É interessante, é legal fazer discussões filosóficas para saber o que seria hábito bom, o que seria hábito ruim. Mas eu estou entre irmãos que compartilham da mesma fé, então já vou chegar no final da discussão, que eu acho que ninguém vai discordar. Hábitos bons são aqueles que Deus preserva, que Deus valoriza. Porque Deus é o nosso referencial de bondade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se Deus é meu referencial de bondade, os hábitos bons são aqueles que são valorizados e apreciados por Deus. Agora, adivinhem quais são os hábitos ruins. Os hábitos ruins são os contrários dos bons, ou seja, que destrói ou que vão na contramão daquilo que Deus estabelece como bom. E os hábitos, eles se formam, tanto os bons quanto os ruins, eles se formam por práticas reiteradas. Existe um autor chamado James Smith, que ele fala que
que esses hábitos são, na verdade, liturgias. O que seriam liturgias? Liturgias são práticas ou rituais repetidos que são carregados de sentido e que moldam nossos amores e os nossos desejos, direcionando o quê? O nosso subconsciente numa direção que pode ser boa ou ruim. Qual é o problema? O problema é que nós vivemos imersos dentro de uma cultura em que os rituais e os hábitos são formados numa direção que não apontam para Deus. Existe uma parte dessa mensagem que eu vou entrar agora, que eu pensei muito se eu deveria trazer isso aqui, essa aplicação. E assim, eu trouxe porque faz 2 anos que eu estou nessa congregação, então eu acho que os irmãos não vão me entender errado. Veja, eu vou propor um exercício, certo? Que é a rotina de duas pessoas que declaram verbalmente que são crentes, que amam a Deus, certo? Eu não estou falando aqui em nenhum checklist, eu não estou defendendo nenhuma rotina que seja validadora do que é ou não ser crente. Eu não estou querendo fazer isso. Eu estou querendo apenas que a gente examine hábitos de rotinas para saber em que ponto eles nos ajudam ou nos afastam de Deus. Entende? Primeira rotina, um crente 1. Irmãos, vocês entenderam isso, né? Eu não estou defendendo nenhum legalismo não, certo? Vou falar de uma rotina. O crente acordou. Primeira coisa que ele vai fazer, pegar o celular. Para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se o Irã se terminou a guerra do Irã, se o meu presidenciável falou alguma coisa, ou o que falaram dele, enfim, todas as notícias. A primeira coisa que eu acordei, eu peguei esse celular. Eu fui comer, nem me dei conta da necessidade de agradecer. Não é por rebeldia não, é só falta de costume, não agradeci. Eu fui para o trabalho, porque afinal de contas, trabalhar é necessário para ganhar dinheiro e ganhar o sustento. Ou fui estudar também com o mesmo propósito. Durante o dia, diante do cansaço e das frustrações, eu pego de novo o celular e procuro conteúdos que me distraiam. Às vezes vídeos engraçados, uma musiquinha secular, que eu não estou falando mal de música secular, existem músicas seculares que se aproveitam, certo? Tem as tranqueiras que realmente não dá para o crente ouvir não, mas tem umas que se aproveitam. E ele se distrai assim. Quando ele está com raiva, ele coloca nas redes sociais que está com raiva, para a gente saber, né, que ele está com raiva. O culto é um compromisso social. Ou seja, ele vai sem nenhuma preparação, às vezes chega atrasado, às vezes não... Assim, torce para que a música que cante seja uma música boa, que o som esteja legal, que o pregador fale alguma coisa importante. O devocional dele, assim, é quando dá. É quando dá. E quando ele faz, é mais por culpa, não é propriamente por sede. Meus irmãos, eu descrevi alguma coisa escandalosa, algum pecado grande? Não escrevi. A intenção era essa. E fazendo a minha culpa, em alguns pontos eu até me identifico com essa rotina. E algumas pessoas acham que essa rotina é neutra. Mas a minha pergunta é, em que ponto ela aponta para Deus? Porque veja, se aquilo que eu faço habitualmente não aponta para Deus, é porque aponta para a terra. Para os tesouros da terra. Vou te dizer uma outra rotina. A rotina de um outro crente. E não acho que eu estou descrevendo um modelo de um super crente. Pelo amor de Deus, não é essa a intenção. Ele está na cama, acorda. Aliás, antes mesmo de abrir os olhos, ele faz uma oração singela. Deus, obrigado por mais esse dia. Eu te entrego esse dia, guia meus passos. Ele vai para a mesa, faz uma refeição rápida, faz uma oração de gratidão. Deus, obrigado pelo sustento. Ele vai para o trabalho e ele pensa assim, poxa, Senhor, me ajuda a servir a todos quanto precisarem de mim. Faz com que eu trabalhe para a sua glória. No cansaço e na dificuldade, ele busca a Deus primeiro. Às vezes até pode procurar um irmão para se confessar. Durante o dia, quando dá tempo, ele busca algum conteúdo que seja edificante. Às vezes um louvor, às vezes uma mensagem, uma pregação. E ele está sempre atento pela questão da língua, de não
trazer nada que seja desconstrutivo para alguém. O devocional não é de monge, não. Às vezes é 10, 15 minutos, só isso. Mas é um devocional que é assíduo pelo simples motivo de que ele tem sede. Ele acha que quando ele não faz o devocional, alguma coisa está faltando. E quando ele dorme, ele faz uma oração singela. Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos livramentos. E dorme. Eu descrevi alguma coisa espetacular, alguma coisa assim que seja rotina de monge? Não, eu imagino que não. Pelo menos a intenção era essa. Mas a minha pergunta é, existe uma diferença entre essas duas rotinas? Essa rotina, ela aponta para Deus em alguma medida? Eu acredito que sim. Você pega as duas rotinas, e você multiplica essa por muitos e muitos e muitos, muitos dias. Qual é o resultado disso? Você acha que chega-se a resultados diferentes? O James Smith tem uma frase, uma tese, que eu não sei se os irmãos vão concordar. É a de que as nossas idolatrias, elas começam primeiro por questões ritualísticas, para depois chegar a questões teológicas. O que é que eu estou dizendo? As minhas idolatrias são reforçadas pelos meus hábitos, e depois que esses hábitos estão concretizados, que eu já começo a amar alguma coisa que não seja Deus, é que eu começo a justificar esses amores. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Da importância que a gente tem de repensar as pequenas coisas que nós fazemos, se nós de fato queremos que aquilo que nós declaramos com a boca chegue ao nosso coração, porque é a partir do nosso coração que nós vamos verdadeiramente expressar o amor, de forma até inconsciente. Vai se tornar natural, se a gente fizer com que a mensagem chegue ao coração. E aí eu entendo que, para que a gente comece a refletir de uma forma até mais profunda sobre isso, a premissa que eu trago para os irmãos é a de que nós precisamos buscar e, sobretudo, encontrar Deus nas pequenas coisas. E sabe como é que começa isso? Quando é que a gente começa a atender esse propósito? Me parece que o caminho primeiro, o caminho mais fácil e natural, é com espírito de gratidão. É com espírito de gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas. Porque o gratidão, ele exercita o nosso espírito, nossa alma. Minha esposa me apresentou uma canção ano passado. Acho que o nome da canção é Bênçãos que não tem fim. A cantora Isadora Pompeu. O refrão dessa canção, não sei se os irmãos falam, não sei se os irmãos conhecem, diz uma coisa muito simples. Deus, eu tenho tantas bênçãos que eu posso na minha vida enxergar. E quanto mais eu vejo os detalhes, tua bondade eu posso encontrar. Deus, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, porque ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Eu não conheço o compositor da canção, mas eu tenho certeza que ele não estava referindo, quando ele falou em bênçãos infinitas, a coisas grandes. Ele estava se referindo a coisas pequenas. O ar que eu respiro de manhã é bênção. O alimento que está diante de mim, que às vezes até eu reclamo, é bênção. Os relacionamentos que eu tenho, às vezes até estressantes, é bênção. Meus irmãos, se você olhar pela óptica da bênção, você vai ver que até mesmo um problema que você tem é uma bênção de Deus para a sua vida, se você souber olhar para esse problema com uma lente de que você precisa, que você depende de Deus. Então é a partir de coisas pequenas, meus irmãos, que a gente vai reforçar uma ideia. A ideia de que nós dependemos de Deus. E esse é um ponto importante. Porque quando eu deixo de ser grato a Deus, o senso de dependência começa a me fugir. É o ponto em que Deus deixa de ser tudo na minha vida. E é o ponto justamente em que outros amores irão tentar ganhar meu coração. O Salmo 42 diz: como a corça anseia por água,
assim minha alma tem sede de ti. Esse anseio tem que ser algo presente na minha vida, diariamente. Diariamente. Se Deus não for para você um anseio constante, um anseio perene, se seus atos não reforçarem essa ideia para você, então, infelizmente, Deus vai deixar de ser a fonte da sua vida. E aí, existe um grande problema. Um grande problema porque é onde começa a idolatria. Meus irmãos, não subestime as pequenas coisas que Deus nos dá. Os hábitos que nós formamos são, se eu pudesse ilustrar, trazer uma figura de imagem, são como golpes de cinzel. Cinzel é aquele instrumento que os artesãos usam para cravar ou para esculpir alguma superfície dura. Os hábitos são aquilo que pode esculpir uma mensagem poderosa no nosso coração. A mensagem que a gente declara com os lábios, ela tem que ser esculpida no nosso coração. Se eu digo que amo a Deus com os lábios, eu tenho que esculpir isso no meu coração. Isso é esculpido quando eu começo, e aqui é a reflexão que fica para você. O que na sua vida, que hábitos na sua vida estão apontando na direção de Deus e o que é que não está? Esse é o ponto da mensagem, que a mensagem é primeiro pregada para o pregador, né? Esse é o ponto que incomoda. Porque eu vejo na minha vida que existe de fato algumas coisas que eu deveria fazer com mais intencionalidade, na direção correta, para que o tesouro do céu seja aquilo que cativa os meus olhos. Comece com as pequenas coisas. É só as pequenas coisas? Não. Mas se você não começar com as pequenas, você não vai ter como partir para as grandes. Deus sempre vai te dar algo a mais, mas Ele precisa que você comece a se alimentar primeiramente com as coisas que são pequenas, com o leite. Depois do leite vem o alimento pastoso, depois o alimento sólido. É assim que funciona a dinâmica. Se a gente não começar a buscar Deus a partir das pequenas coisas, a gente não vai conseguir crescer e se desenvolver espiritualmente. Eu falei que tinha uma notícia ruim e uma boa, né? A ruim eu já dei, que era essa inclinação e essa dificuldade que temos de combater a idolatria. Mas tem uma notícia boa. Porque quando eu comecei a falar sobre a questão de você rever suas rotinas, os seus hábitos, você pode ficar com uma falsa impressão de que tudo depende de você, ou de que você está só nisso. Quando eu falei de Romanos 7,19, você pode ter pensado que a inclinação que nós temos para o pecado, que é decorrente da queda, seja uma questão insuperável e que, portanto, a idolatria não pode ser vencida. E a boa notícia é, aquilo que você precisa para combater a idolatria, Deus já proveu. Amém, meus irmãos? E sabe como Ele começou a fazer isso? Com o sacrifício de Cristo. Porque com o sacrifício de Cristo aconteceu o que os teólogos chamam de redenção. Nós fomos redimidos. Ou seja, existia uma dívida decorrente do pecado e essa dívida foi paga. Cristo pagou com o seu precioso sangue. E é por essa razão que nós não somos mais escravos do pecado. Se não somos mais escravos do pecado, significa que Cristo se tornou o nosso Senhor. O pressuposto para vencer a idolatria e qualquer pecado é Cristo. É Cristo. Por que Ele pagou o preço? É porque por causa dele nós não somos escravos do pecado. Não bastasse o que Cristo fez, que nos deu a condição de enfrentar a idolatria, Deus também nos enviou o Espírito Santo. Veja, ainda que você tivesse a disposição de lutar com a idolatria, você não conseguiria se não fosse pelo auxílio do Espírito Santo. Ele é que está conosco diariamente para nos ajudar nessa caminhada de santificação. Em resumo, Deus ele nos deu as condições de enfrentamento, ou seja, o pecado já não reina sobre mim, e também nos deu as condições de combate, ou seja, nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Vou retomar aquela figura de linguagem que eu usei sobre o cinzel batendo no coração para escrever uma mensagem, a mensagem de amor a Deus. Se a gente fosse
figurar e trazer o que Cristo fez e o que o Espírito Santo faz nessa figura de linguagem, eu diria que Cristo foi aquele que te deu o cinzel. Ou seja, sem Cristo você não teria nem como esculpir nada, você não teria como escrever uma mensagem diferente. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a mão de Deus que vai junto com a sua mão apontando aqui, aqui, aqui e aqui. Entende? Meus irmãos, para além de tudo isso, de Cristo e do Espírito Santo, nós também temos meios para combater a idolatria. Deus nos deu sua palavra. A sua palavra que nos guia, que nos serve de manual para combater e perceber toda a idolatria. Ele nos deu um canal de comunicação. É a oração. Está disponível a mim, está disponível a você. Ele nos deu exercícios, disciplinas espirituais. Não sei quantos já ouviram sobre isso, mas são os exercícios que nós fazemos para, de fato, se tornarmos dia após dia cada vez mais semelhantes a Cristo. E Deus também nos deu as ordenanças, os sacramentos. Alguns chamam de sacramentos, outros ordenanças, que são o batismo e a ceia. Eu imaginei que a ceia fosse ocorrer hoje, alguns irmãos também pensaram. E perceba como a ceia, ela é também uma forma de ratificar isso que eu estou dizendo para você. Porque a ceia, ela reforça verdades preciosas no nosso coração. A ceia do Senhor. Às vezes você não percebe isso, mas existe muita coisa expressa na ceia. A ceia, ela significa que fomos redimidos, ou seja, que Cristo pagou o preço e Ele agora é nosso Senhor. A ceia significa que nós temos uma identidade nova, porque por meio de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. A ceia, ela reforça a ideia de que Cristo é o nosso Senhor, de que nós queremos ter só um Senhor que vai reinar sobre toda a nossa vida. A ceia, ela também reforça a ideia de dependência, porque os seus elementos são pão e são vinho, ou seja, sustento para o corpo e sustento para o espírito. E a ceia, ele também nos traz esperança, a de que aquilo que nós fazemos hoje vai se repetir na eternidade, diante do Rei, em sua glória, em todo o seu esplendor. Meus irmãos, eu já estou concluindo, mas eu espero que essa mensagem tenha deixado algo muito claro para você, que a guerra de trono de fato existe, mas que só existe um que é digno de se assentar no trono. Um cujo requisito ou com as credenciais são o amor. Deus te ama profundamente, inegociavelmente, e Ele se apresenta com o amor, para dizer a você que você pode escolhê-lo ou não. E a reflexão que você tem que fazer é que você não pode apenas achar que Ele vai se assentar com meras palavras, com mera declaração. É preciso que sua vida reflita isso que você declarou. É preciso que você repense sua vida e para que sua vida ela esteja apontando sempre numa única direção, a de que tesouros devem ser acumulados no céu. Eu queria encerrar essa mensagem, na verdade eu não sei nem como encerrar essa mensagem, mas Romanos 11:36 para mim fala tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém, meu irmão.